Minha filha de 18 anos se formou em primeiro lugar na sua turma. Meus pais se ofereceram para fazer uma festa de formatura para a neta deles. Quando chegamos era para minha sobrinha, que acabou de terminar a 8ª série. O bolo dizia, para nossa única neta. Eu não gritei. Eu fiz isto. 3 dias depois, eles receberam uma carta e começaram a gritar. Deixe-me contar sobre a última vez que confiei nos meus pais com algo que importava. Na verdade, esquece isso. Deixe-me contar sobre a última vez que confiei neles em qualquer coisa. Porque isso não foi apenas mais um insulto de família. Não foi sobre esquecer um aniversário, ou pronunciar um nome errado, ou chamar minha filha pelo nome do cachorro pela 10ª vez seguida. Não, isso foi outro nível. Isso foi traição assada em glacê de manteiga e servida em uma mesa dobrável ao lado de espetinhos de camarão e mentiras. Começou de forma inocente. Minha mãe me ligou numa tarde de terça-feira, com um tom leve e casual, o tipo de tom que ela usa quando está prestes a dizer algo que vai arruinar o meu dia, mas quer que eu pense que é doce. Estávamos pensando em fazer uma festa de formatura, ela disse, para nossa neta. Assim mesmo, nossa neta. Eu estava colocando compras no porta-malas e quase deixei cair um saco de arroz. Ah, sim, ela disse, algo pequeno, só a família. Adoraríamos organizar. E foi isso. Eu disse obrigada. Ela soava sincera, o tipo de sinceridade que faz seus ombros relaxarem só um pouco, o tipo que faz você acreditar, contra todo bom senso, que talvez desta vez seja diferente. Eu nem pensei 2 vezes sobre quem ela queria dizer. Minha filha, Mia, tinha acabado de se formar no ensino médio como oradora da turma. Muito obrigada. Depois de 4 anos de noite sem dormir, trabalhos em grupo com colegas que não faziam nada e enfrentando coisas que nenhuma criança deveria ter que passar. Ela conseguiu. E agora, finalmente, talvez meus pais a vissem do jeito que eu via. Contei para Mia naquela noite. Os olhos dela se iluminaram. A vovó e o vovô? Sim. Ela piscou. Sério? Eu assenti. Ela não disse mais nada, mas eu percebi aquela faísca de finalmente, como se, depois de anos aparecendo, ajudando, sendo boa, alguém tivesse notado. Se eu pudesse voltar no tempo, diria para nós duas não criarmos expectativas. O dia da festa estava quente, não calor de verão, mas aquele calor pegajoso atrás dos joelhos. Meu marido, Marcos, não conseguia encontrar os sapatos bons. Mia continuava trocando os brincos. Eu já estava suando antes mesmo de entrarmos no carro. Quanto mais nos aproximávamos do bairro dos meus pais, mais quietos ficávamos. Lembrem-se, eu disse, isso é algo gentil. Vamos apenas sorrir e agradecer. Eu disse isso como uma tola. Viramos a esquina da rua deles e quase passei direto pela casa. À primeira vista, não parecia uma festa. Parecia um pequeno casamento. Tenda branca no jardim, dezenas de cadeiras dobráveis, serpentinas, toalhas de mesa douradas, até aqueles cartõezinhos personalizados fincados na grama. Senti a garganta apertar. Eles realmente capricharam, Marcos disse em voz baixa. Mia se inclinou para a frente. Uau! Estacionamos e descemos. No segundo em que pisamos no gramado, estávamos no meio de uma multidão, abraços, beijos no ar, copos plásticos de limonada enfiados nas nossas mãos. Pessoas que eu não via desde a infância. Amigos da família, primos, a ex-esposa do meu tio. Como ela foi convidada? Então eu vi a garota no centro de tudo. Cabelos arrumados, faixa no peito, vestido brilhante, praticamente irradiando. E ainda assim, juro, ainda não percebi. Achei que ela estivesse empolgada pela Mia. Sorri para ela. Então vi o bolo. 3 camadas, glacê rosa pastel, detalhes dourados, um pequeno capelo comestível no topo. E escrito na frente em cursiva cuidadosa. Parabéns para nossa única neta, turma de 2025. Eu congelei. Pisquei, relendo. Aquilo não podia estar certo. Existem 2 netas, Mia e Kylie. Então vi a faixa, as cores, o logotipo da escola fundamental e a foto emoldurada ao lado do bolo, Kylie segurando um certificado enrolado, usando um vestido branco brilhante e uma tiara, como se tivesse vencido um concurso de beleza. Caiu a ficha de uma vez, essa festa não era para Mia. Nunca foi. Atrás de mim, Mia estava em silêncio, não congelada, não em pânico, apenas imóvel. Olhei para Marcos, ele me olhou de volta. Ninguém falou. Entramos na festa como fantasmas. Ninguém percebeu nada, ainda. As pessoas sorriram, disseram coisas como você deve estar tão orgulhosa, e que dia lindo. Alguns convidados olharam confusos para Mia quando perceberam que ela não estava usando faixa. Alguns me deram aqueles sorrisos educados e discretos que as pessoas usam quando não têm certeza se foi você que cometeu um erro ou se foram elas. E então, a mesa de presentes. Um por um, os convidados entregaram caixas embrulhadas e cartões. Havia laços, envelopes, cartazes feitos à mão, um copo personalizado. Nós não trouxemos nada. Por que traríamos? Achávamos que era para Mia. Uma mulher que eu mal conhecia me lançou um olhar estranho. Outra sussurrou algo e olhou para Mia. Uma prima chegou a inclinar a cabeça e fazer mímica com os lábios. Cadê o presente? Eu queria desaparecer no gramado. Então Ritter se levantou, taça de champanhe na mão.
Vamos todos tirar um momento para celebrar nossa menina. Ela se esforçou tanto. Não poderíamos estar mais orgulhosos. O ensino fundamental é um marco enorme, e ela enfrentou com graça, beleza e inteligência. Brindes, risadas, aplausos. Mia apenas ficou lá, não chorando, não se mexendo, apenas observando. Esperei até o brinde terminar, até as pessoas se sentarem, até a multidão ao redor da mesa do bolo diminuir. Então encontrei minha mãe perto do cooler, pegando gelo. O bolo diz, única neta, eu disse. Ela sorriu, distraída. Ah, provavelmente um erro da confeitaria. Eu não me movi. Ela deu de ombros. Além disso, a Mia é mais velha, ela não é mais uma criança. Isso foi mais como uma passagem. Eu a encarei. Ela voltou a pegar os copos. Então meu pai se aproximou segurando um prato de papel. Espera, a Mia também se formou? Eu não disse nada. Ele piscou. De quê? Pesquei de volta. Do ensino médio. Ele riu. Ah, certo. É mesmo. Olhei para minha mãe. Ela não disse nada. Apenas sorriu e se virou de volta para a mesa do buffet. Fomos embora. Ninguém nos impediu. Ninguém nos seguiu. Ninguém sequer notou, o que de certa forma tornou tudo pior. Mia entrou no banco de trás e olhou pela janela. Liguei o carro. Marcos ficou em silêncio. E enquanto saíamos da garagem eu disse, não vamos passar por isso de novo. O que fizemos depois? Bem, 3 dias depois eles receberam uma carta. E dessa vez foram eles que ficaram sem palavras. Existem coisas que eu não percebia quando era criança. E existem coisas que eu percebia, mas me convencia do contrário. É isso que crescer em uma família como a minha ensina. Como se autogasligar antes que alguém tenha chance. Não foi até o bolo que olhei para trás e percebi. Ah, isso não foi um descuido. Não foi um erro de padaria. Foi a piada final de uma história que eles estavam contando pelas minhas costas há anos. E a piada éramos nós. Sempre fui descrita como fácil, não no sentido escandaloso, mas como uma criança fácil de lidar. Eu não chorava na hora de dormir. Eu mesma arrumava a lancheira. Dizia, obrigada demais e queria de menos. Isso significava que meus pais me tratavam como um móvel, gostavam de ter por perto, mas não sentiam necessidade de cuidar. Meu irmão mais velho era o pensador. Minha irmã mais nova, Ritter, era o brilho. Eu só estava ali. Filha do meio. No meio do caminho. No meio da conversa se tivesse sorte. Eu não percebia que era estranho minha mãe contar histórias no jantar sobre os concursos de ortografia dos meus irmãos ou as peças da escola, enquanto eu estava sentada bem ali, aparentemente sem ter vivido nada na minha própria vida. Não é que eles me odiassem. É pior do que isso. Eles não me notavam. E você consegue sobreviver a isso, mas isso deixa uma marca que você só vê depois. A casa onde eles moram agora, o cenário do bolo, era da minha avó. Quando ela morreu, deixou para minha mãe, meu irmão e eu. Eu tinha 4 anos. Ritter ainda nem tinha nascido. A primeira vez que minha mãe mencionou que meu nome estava na escritura, eu ri. Você está brincando, né? Ela deu de ombros. Você é tecnicamente coproprietária. Só ignora isso. Não é algo real, certo? Apenas uma parte legal em uma casa onde eles vivem há décadas. Boba que fui, fiz o que sempre fazia, disfarcei. Porque era isso que eu fui treinada para fazer. Quando tive Mia, esperei que algo suave se destravasse neles. Achei que minha mãe se inclinaria e diria, você era assim também. Ou que meu pai choraria ao segurá-la. Eles não fizeram nenhum nem outro. Disseram que ela era fofa. Deram um babador. Depois perguntaram quantas horas de licença maternidade eu ainda tinha. Isso deveria ter sido sinal de alerta. Mas você não quer enxergar isso quando é sobre seu filho. Você quer acreditar que eles vão mudar. Eles não mudaram. Mia não teve avós carinhosos. Ela teve pessoas que enviavam cartões de aniversário com $20 e esqueciam em que série ela estava. Sem pijamas em casa. Sem porta-retratos na lareira. Apenas o ocasional. Conta pra gente como está indo à escola, querida, enquanto rolavam o feed do celular. Não foi maldade. Foi nada. E às vezes o nada machuca mais do que a crueldade. Pelo menos a crueldade te nota. Enquanto isso, quando Ritter teve filhos, só 4 anos depois, houve balões, suéteres feitos à mão, um chocalho de prata com as iniciais gravadas. Quem ganha isso? Meu pai aprendeu a usar uma impressora de fotos. Minha mãe entrou em um grupo no Facebook chamado Vovós Modernas e Descoladas. De repente, eles tinham tempo. De repente, tinham opiniões. De repente, tinham uma identidade. Avós com A maiúsculo. Para Mia, eles eram apenas adultos mais velhos que dividiam a mesa conosco 2 vezes por mês. Íamos a todos os jantares. Sorríamos. Levávamos comida. Ouvíamos atualizações intermináveis sobre os recitais de piano da Kylie e visitas da Fada do Dente. Mia até elogiava as obras de arte dela, que geralmente eram alguns rabiscos roxos e um triângulo que dizia ser um golfinho. Acho que Mia sabia o que estava acontecendo. Mas ela tentava de verdade, honestamente tentava.
Ela se oferecia para ajudar a limpar, arrumar a mesa, rir das piadas péssimas do vovô. Ela mostrou a eles como usar o controle remoto da TV, como enviar um e-mail, como salvar um contato no celular. Eu a observava digitar as coisas com cuidado, como alguém esperando que bom comportamento pudesse render alguma coisa. Não dinheiro, não presentes, apenas amor. Os outros avós dela, meus sogros, moram na Europa. Ela consegue vê-los talvez uma vez por ano, se tanto. Então, para ela, isso não era apenas sobre jantares de domingo. Era sobre ter avós. Ela queria o que outras crianças tinham, pessoas que contavam histórias constrangedoras de quando ela era bebê, beliscavam suas bochechas, mandavam lembrancinhas esquisitas da Flórida. Ela queria ser uma boa neta. E ela foi, mas não funcionou. Não de verdade. Eles gostavam dela. Eles a apreciavam da mesma forma que se aprecia um vizinho que leva suas latas de lixo para dentro. Gentil, prestativa, esquecível. No último ano, ela se esforçou ao máximo. Primeira da turma. Venceu debates. Fez horas de voluntariado. Ela fez tudo. E eu conseguia ver nela essa esperança crescente de que talvez o sucesso mudasse o jogo. Ela nunca disse isso em voz alta. Não precisava. Ela comentava casualmente. Acho que o vovô também gosta de história, né? Tirei nota máxima naquele projeto. Ou, será que a vovó viu a foto que você postou? Ela não queria um desfile. Só um aceno. Um sinal de que ela importava para eles. Mais do que apenas aparecer e ser útil. Contei a eles sobre a formatura dela com semanas de antecedência. Mandei os detalhes 2 vezes. Eles não responderam. 3 dias antes da cerimônia, recebi uma mensagem da minha mãe. Desculpa, não estou me sentindo 100%. Acho que vamos deixar passar dessa vez. Deixar passar dessa vez como se fosse um churrasco de vizinhos. Como se não fosse a culminação de 18 anos de esforço. Mia não disse nada quando contei. Apenas amarrou os sapatos. E perguntou se o discurso dela estava bom. Essa foi a pior parte, não o silêncio, mas a normalidade. Então, quando meus pais ligaram e disseram que queriam fazer uma festa de formatura para a nossa neta, eu não hesitei. Não pensei demais. Não perguntei. Claro que achei que eles estavam falando da Mia. De quem mais poderiam estar falando? Eles disseram nossa neta e pela primeira vez na vida, me permiti acreditar que estavam falando de nós. Contei a Mia. Ela se iluminou. Foi um sorriso discreto, mas eu vi. Aquele pequeno brilho de talvez estejam tentando. Ela não fez perguntas, apenas assentiu e disse ok. Escolheu um vestido. Até ofereceu trazer um de seus professores favoritos para dizer algumas palavras. Estava nervosa e animada e assustada, daquele jeito esperançoso que só adolescentes têm, quando ainda acham que as coisas podem ser diferentes. E sinceramente eu também achava. Estávamos erradas. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa a mandar uma carta daquelas. Não um bilhete manuscrito. Não um cartão de Natal com desejos rabiscados em tinta dourada falsa. Quero dizer uma carta de verdade. Daquelas que fazem a pessoa parar de respirar por um segundo quando abre. Uma carta que não se responde com palavras, mas com raiva. Nem fui eu que escrevi. Foi o Marcos. Ele a redigiu como se não fosse nada, calmo, educado, letal, como o corte de um cirurgião. Assinei sem piscar, porque eu não estava fazendo isso por mim. Estava fazendo isso pela minha filha. Não parecia uma vitória, não de início. Só estranho. Silencioso, quase clínico. Imprimimos 2 cópias, uma para nossos registros, outra para entregar. Não enviei pelo correio. Entreguei em mãos, dobrada uma vez, colocada em um envelope branco simples. Sem remetente. Sem recado. Apenas as palavras. Tenho a intenção de vender minha parte de 1/3 da propriedade localizada em Clean People. Não negociável. Teoricamente, eles poderiam me comprar. Fazer um empréstimo. Juntar as aposentadorias. Fazer o que quer que as pessoas façam quando são confrontadas com as consequências de um desequilíbrio de poder que durou décadas. Mas eu sabia que eles não fariam. E sabia que isso não era o objetivo. O objetivo era, eles não têm mais o direito de me possuir. Ritter ligou primeiro. Atendi porque queria ouvir como começaria. Ela abriu a carta na frente da Kylie, disse, como se fosse o maior crime do ano. Não respondi. Minha mãe gritou, Laura, no volume máximo. Quase derrubou o chá. Devo pedir desculpas ao chá? Pensei. Ritter não riu. Estava chorando. Achei que alguém tinha morrido. Ela leu em voz alta. Perguntei. Sim, respondeu. Você está tentando vender a casa. Nossa casa. Correção, eu disse. 1/3 da casa. Ela estava tremendo. Deveria se hidratar. Ritter fez um som engasgado, como se decidisse entre desligar ou gritar. Você está destruindo ela, disse por fim. Não respondi. Ela fez isso sozinha. Eu só estou oficializando. 3 horas depois, minha mãe ligou. Identificador de chamada. Nenhuma mensagem. Apenas insistência. Atendi no 3º toque. Vou fingir que li errado aquela carta, disse ela calmamente. E você vai me dizer que foi um erro. Deixei o silêncio se estender. Então disse, não foi.
Ela prendeu a respiração, como se a carta fosse uma coisa, mas a confirmação fosse ainda pior. Você vai mesmo vender sua parte da casa? Sim. Nosso lar. Não, eu disse. Minha parte. A casa da vovó. Você nem mora lá. E também não paga os impostos sozinha. Minha mãe ficou quieta por um momento. Então isso é vingança? Não, respondi. Isso já passou da hora. Você está fazendo isso por causa daquela festa estúpida? Estou fazendo isso porque o futuro da minha filha não deve estar atado a uma casa cheia de porta-retratos da filha de outra pessoa. Ela riu, amarga e cortante. Ah, então agora é sobre a Mia? Agora, tudo que faço é pela Mia. Você vai nos deixar sem casa. Não, vocês podem me comprar, podem fazer um financiamento, vender o carro, ligar para Ritter. Vocês têm opções. Ela não respondeu isso. Apenas disse, você devia tomar cuidado. Não quer queimar todas as pontes. Eu sorri. Tenho quase certeza de que você já cuidou disso com um bolo e uma faixa. E então desliguei. Naquela noite, Marcos me encontrou sentada à mesa da cozinha, encarando um arranhão na madeira que eu nunca tinha notado antes. Ele não fez perguntas. Apenas me entregou um chá. Você se sente culpada? Perguntou por fim. Não, respondi. Sinto que deveria. Mas não sinto. Ele assentiu. Ficamos assim por um tempo. Depois eu disse. Sempre inventei desculpas para eles. Eu sei. Mesmo depois da festa. Eu sei. Achava que um dia eles mudariam. Ele me olhou por cima da xícara. Você ainda acredita nisso? Balancei a cabeça. Eles sabiam que ela conseguiu. Sabiam. Estávamos nos virando para descobrir como pagar. E eles passaram todo aquele tempo, celebrando o certificado do ensino fundamental de outra criança como se fosse um doutorado. Marcos não respondeu. Não precisava. Os dias seguintes foram silenciosos, daquele tipo de silêncio que parece mais uma arma carregada do que paz. Parei de atender as ligações. Parei de fazer favores. Nada de pegar remédios. Nada de checar caixa postal. Nada de você pode me ajudar a entrar no sistema? As mensagens para Mia também pararam. Ela não disse nada dramático. Apenas se retirou. Sem suporte técnico. Sem vídeos de aniversário da Kylie. Sem pedidos de pode olhar esse e-mail rapidinho? Ela apenas se afastou em silêncio. Perguntei uma vez como ela se sentia. Ela respondeu, como se eu tivesse deletado um vírus que eu nem sabia que estava rodando. 4 dias depois, Ritter tentou de novo. Você nem sabe o que fez com a mamãe, disse. Ela anda pela casa como um fantasma. Achei que ela já fizesse isso. Ela fica relendo a carta como se fosse um obituário. Talvez seja a da versão dela que achava que sairia impune para sempre. Ela não está comendo. E também não está ouvindo. Ritter suspirou. Ainda dá tempo de consertar. Já era. Só liga para ela. Não. Fala com ela, Laura. Falei. Mandei uma carta. E então desliguei de novo. Naquela noite, Mia entrou na cozinha enquanto eu secava a louça. Ela se encostou no balcão, braços cruzados. Você já se sentiu como a vilã? Perguntou. Eu pausei. Sim, o tempo todo. Por quê? Ela sorriu de leve. Só queria saber se eu não era a única. Sorri de volta. Então ela disse. Você acha que eles vão entender um dia? Não, eu disse. Mas isso não importa. E o que importa? Não devemos a eles compreensão. Só limites. Ela assentiu uma vez. E deixamos assim. Achei que o bolo fosse o ponto mais baixo, sabe? Aquele parabéns para nossa única neta em glacê rosa com letras enroladas, canalizado com uma crueldade tão deliberada que me surpreende a confeitaria não ter emitido um relatório de alerta. Mas aparentemente eu estava errada. Aparentemente existem coisas piores do que ser apagada da festa de formatura da própria filha. Como descobrir que as mesmas pessoas que te criaram tentaram tirar o seu futuro inteiro. Tudo começou 2 semanas depois da carta. Aquela carta que o Marcos me ajudou a escrever. Aquela que dizia, em linguagem jurídica perfeita, estou vendendo minha parte da casa. Sem ameaças, sem gritos, apenas fatos. 2 semanas depois, Mia entrou em casa depois da aula de dança com aquela expressão, que parece normal se você não a conhece. Ombros eretos, voz calma. Mas eu conheço. Ela me contou o que aconteceu, e eles estavam me esperando, disse, na calçada. Pisquei. Seus avós? Ela sentiu. Aparentemente, eles apareceram do lado de fora do estúdio de dança, como 2 fantasmas amigáveis. Acenaram, agiram como se estivessem apenas passeando. Eles não tinham demonstrado tanto interesse nas atividades dela em 18 anos, mas claro, agora estavam coordenando com a agenda de aulas dela. Ela disse que no começo foram simpáticos. Simpáticos demais, como atores de teatro encenando um jantar. E então veio o roteiro. Você vai mesmo deixar sua mãe fazer isso conosco? Ela está nos deixando sem casa, querida. Fale com ela. Você é a única que ela escuta. Perguntei como ela respondeu. Mia deu de ombros. Disse não. Sem drama, sem gritos. Apenas não. Foi aí que minha mãe olhou diretamente nos olhos dela e disse, tudo bem, mas escolhas têm consequências. Mia se virou e foi embora. Eu não.
Fiquei parada na cozinha por um tempo depois que ela saiu, olhando pela janela, como se talvez as árvores pudessem me ensinar a não gritar com o vento. Porque é o seguinte, eu esperava chantagem emocional. Esperava manipulação. Mas envolver a Mia nisso? Surpreendê-la perto da aula de dança? Fazer dela a mensageira? Isso era novo. Isso era intencional. E eu ainda nem tinha visto o pior. 2 semanas depois, voltamos a respirar. Estávamos falando sobre móveis para o dormitório, planos de alimentação. Aquele tipo de estresse bom. Então a carta chegou. Envelope grande. Logotipo da universidade. Mia achou que era o pacote de moradia. Abriu no balcão da cozinha enquanto eu enxaguava uma tigela. Ouvi sua respiração prender. Depois ela me entregou. Não era habitação. Era uma notificação do setor de admissões. A matrícula dela estava sob revisão. Um relatório anônimo havia sido enviado alegando omissões, inconsistências e vínculos legais não declarados. A linguagem era tão estéril que me deixou gelada, como ler a autópsia de algo que ainda não havia morrido. Mia não falou. Marcos pegou a carta, leu uma vez, 2. Depois me olhou como se alguém tivesse arrombado a porta da frente e acendido um fósforo. Me sentei bruscamente. Levei 1 minuto inteiro para processar o que estava vendo. Não porque não entendia, eu entendia. Isso não era mesquinharia. Não era política familiar. Era um ataque. E não contra mim, contra ela. Entrei no carro. Nem avisei Marcos. Apenas peguei meu casaco e as chaves e dirigi direto para o outro lado da cidade. Eu não estava com medo do que diria. Estava com medo do que não diria. Meu pai abriu a porta como se já estivesse esperando atrás da persiana. Minha mãe apareceu atrás dele, não surpresa, apenas com aquele sorriso satisfeito. Não dei bom dia. Vocês denunciaram a Mia para a universidade? Sem piscar. Sem confusão. Sem do que você está falando? Apenas silêncio. E então minha mãe disse, você acha que pode fazer o que fez e não enfrentar as consequências? Entrei. Vocês tentaram destruir a vida dela. Ela não deveria estar lá, disse minha mãe. Aquela escola não era para ela. Ela conseguiu por mérito próprio. Você arrastou seu drama para isso. O que esperava? Esperava que vocês ficassem com raiva. Não que sabotassem o futuro de uma criança só para se vingar. Ela não é uma criança. Ela faz parte disso. Eu a encarei. E algo dentro de mim se partiu. Não em raiva. Não em lágrimas. Apenas um rompimento limpo, como osso se separando de osso. Vocês não são apenas avós ruins, disse calmamente. Vocês são pessoas perigosas. Então me virei e fui embora. Eles não viram quando apertei gravar antes de tocar a campainha. Naquela noite postei 3 coisas no grupo da família, sem introdução, sem explicação. Apenas uma foto do bolo, uma captura de tela da carta da universidade, e um áudio da minha mãe dizendo aquela escola não era para ela. Depois desliguei o celular e fui fazer o jantar. A reação foi imediata. Em menos de 1 hora, o grupo acendeu como uma árvore de Natal em chamas. Primos com quem não falava há anos mandaram mensagens. Espera, o quê? E isso é real. Uma tia me mandou uma mensagem em particular. Eu não fazia ideia. Sinto muito. 3 pessoas saíram do grupo em silêncio. Ritter eventualmente entrou com, estão exagerando. Ninguém respondeu. Nem a Kylie. Mia leu tudo com calma, meticulosamente, como se estivesse coletando provas para algo maior do que vingança. Quando chegou ao fim, olhou para mim e disse, acho que nunca mais quero vê-los. Assenti. Ela voltou para o quarto como se tivesse terminado de limpar a bagunça de outra pessoa. E de certa forma foi isso mesmo. Alguns dias depois, meu telefone tocou. Era meu irmão. Não falávamos desde a festa. Eles me ligaram, disse ele. Não respondi. Querem ajuda para te comprar. Disseram que estão desesperados. Fiquei em silêncio. Então ele completou. Eu disse não. Na verdade, quero vender minha parte também. Senti algo no peito se soltar. Pela Mia, disse simplesmente. Isso ultrapassou o limite. Naquela noite, Mia e eu nos sentamos na varanda dos fundos. O sol estava baixo o suficiente para parecer gentil. Ela mexia o chá com uma colher que entortara sem querer meses atrás. E nunca substituiu. Então ela perguntou. Se eles pedissem desculpas, você os perdoaria? Pensei nisso. Pensei de verdade. Não respondi. Não por isso. Ela sentiu. Ótimo. Avançando 1 ano no tempo, a casa foi vendida. Não rápido, mas com limpeza. Preço sólido. Minha parte, o terço que me pertencia, cobriu tudo o que a Mia precisava. Matrícula, alojamento, as contas que ninguém vê chegando. E ainda sobrou dinheiro depois disso, mais do que eu esperava. Não falamos mais com meus pais desde então. Sem ligações. Sem pedidos de desculpas. Sem cartas estranhas deixadas na caixa de correio. Nada. Pelo que sei, meu irmão também não. Ele assinou os papéis, pegou o terço dele e sumiu. A saída mais silenciosa que já vi ele fazer. Ritter ainda orbita por perto, mas o brilho acabou. Ouvi dizer que discutiram há alguns meses. Ela finalmente parou de defender o que tentaram fazer com Mia. Disse que precisava de espaço. E conseguiu.
Meus pais usaram a parte deles para comprar uma casa. Pode-se chamar assim. Pequena, decadente, longe da cidade, rua ruim, vizinhança pior. Sem hipoteca, não conseguiam se qualificar. Então pagaram à vista e aceitaram o que vinha com isso. Infiltrações, sirenes às 2 da manhã. É deles agora. Cada azulejo rachado. Mia, ela está firme, focada, afiada nos jeitos certos. E eles nunca vão poder se orgulhar nem por um segundo disso. Mas me diz você, fui longe demais? Ou não fui longe o suficiente? Deixe um comentário e se inscreve no canal.